funcionar em termos de concertação social para, com os representantes dos trabalhadores, decidir como é que vai ser feita a reposição dos salários, que, na nossa perspectiva, depois de todos estes anos de redução do salário, de congelamento de progressões em carreiras, isto não possa ter efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016. Porque é que os trabalhadores da administração pública vão de continuar a ser os únicos responsáveis pela resolução da crise. É preciso acabar com esta situação de austeridade que tem como único destinatário o trabalhador da administração pública. Isto não pode continuar. Em termos profissionais, também o vosso Presidente já referiu aqui aspectos importantes que dizem respeito aos concursos para os coordenadores técnicos e encarregados de assistentes operacionais. Abertura de concursos para as relações de trabalho por tempo indeterminado para os trabalhadores não docentes contratados a termo certo. Nós não temos de esperar que estes trabalhadores que foram este ano admitidos, e foram admitidos este ano porque são estritamente indispensáveis para o funcionamento do sistema educativo, porque é que a administração dizendo eles são admitidos porque são necessários, absolutamente imprescindíveis para que as escolas abram as portas, porque é que temos de esperar por 3 contratos sucessivos para fazerem a sua entrada no quadro? Porque é que esta admissão não é feita imediatamente a seguir ao período experimental? Não há qualquer razão para que uma administração pública funcione na base da precariedade. E quer o arrastarmos esta situação destes trabalhadores durante 3 anos, com contratos sucessivos, quer ainda o recurso à figura dos contratos de emprego e inserção nas escolas, são sinais de precariedade que fragilizam os trabalhadores, fragilizam as escolas, fragilizam a qualidade da educação que nós oferecemos no nosso país. E, portanto, estas situações de precariedade, ambas as situações, o recurso a contratos por tempo determinado, que ocorreram este ano, por tempo limitado, e o recurso aos 6 têm de acabar. É preciso garantirmos também o regresso às 35 horas semanais de trabalho em toda a administração pública. Nem fazia sentido que se continuasse numa situação em que, no mesmo município, no mesmo agrupamento de escolas, houvesse o mesmo tipo de trabalhadores, uns a trabalhar em 35 horas e outros a trabalhar em 40 horas. Que sentido faz isto? Que vantagem é que houve para a sociedade, para o funcionamento dos serviços, em resultado deste crescimento abusivo das 35 para as 40 horas? Aquilo que a experiência nos diz, a nós todos que estamos nesta sala, é que daí não decorreu nenhuma vantagem. Ao contrário, o que trouxe foi às pessoas mais mal-estar, o que trouxe às pessoas foi mais desgaste, o que trouxe às pessoas foi sentirem-se mal. E não pode haver trabalho produtivo, não pode haver trabalho de qualidade quando as pessoas estão zangadas, quando as pessoas estão decepcionadas, quando as pessoas entendem que aquilo que lhes está a ser imposto não é justo, não é eficaz, não tem sentido. E porque não era justo, porque não é eficaz e porque não tem sentido, é preciso que se retorne na administração pública ao tempo de trabalho de 35 horas. A questão da formação contínua já a referi aqui. Os sindicatos, os tais, particularmente na FNE, têm realizado esforços muito significativos e muito importantes no âmbito da formação contínua. Mas não podem ficar sozinhos nesse trabalho. A administração pública tem de garantir aos seus trabalhadores o mesmo direito que exige aos empregadores do setor privado relativamente aos seus trabalhadores. Se há uma norma para o setor privado que impõe que todos os trabalhadores tenham de ter 25 horas de formação contínua por ano, por que é que o patrão, Estado, não garante o mesmo, gratuitamente, no tempo de trabalho, aos seus trabalhadores? Isto também tem de constituir uma reivindicação de que não abdicamos. Em relação às autarquias e à transferência de competências para os municípios. Esta é uma área que tem evoluído de uma forma que não tem sido consistente.
As medidas que têm sido tomadas têm sido sempre, em qualquer governo, e isto já tem atravessado vários governos, têm sido ditadas mais por interesses imediatos, políticos, do que por uma visão de melhoria do funcionamento dos nossos serviços educativos. Nós consideramos que não faz sentido que os trabalhadores não docentes das escolas sejam dos municípios. Eles devem pertencer às escolas. Não pode haver esta gestão de trabalhadores não docentes pelos municípios. Entendemos que isto não deve acontecer. Mas também temos de ser realistas, termos os pés bem assentes na terra. E que se eventualmente, ou continuar a haver a determinação de que a gestão destes trabalhadores pertença aos municípios, aquilo que nós exigimos é que haja uma clarificação, uma delimitação muito clara do que são as competências do município e da direção da escola. Não faz sentido que haja confusões. Não faz sentido que os diretores das escolas acordem surpreendidos com decisões do Presidente da Câmara ou do vereador. Não é possível que uma direção de escola acorde um dia sem saber como é que é a avaliação dos trabalhadores que estão na sua escola, com quem trabalha todos os dias. Esta questão também merece que seja tratada com cuidado em relação aos tempos futuros. Não quero amassar-vos muito mais. Nós teremos ainda durante a tarde as celebrações do Dia Nacional do Trabalhador Não Docente. Teremos a oportunidade de falar ainda sobre isto e sobre outras questões importantes, mas eu gostaria agora, para terminar, de fazer algumas reflexões sobre o momento atual, uma vez que hoje passam a estar reunidas as condições, ou algumas condições, para que haja um governo que reúna a plenitude de condições para funcionar, nomeadamente em termos de elaboração e apresentação de uma proposta de orçamento. Esta plenitude de condições para a ação governativa é essencial para que se possa dar início a processos negociais que permitam as alterações que identificamos como mais necessárias para o sistema educativo. Logo que o novo governo obtenha investidura parlamentar, deve iniciar um processo de consultas no quadro das quais nós apresentaremos uma proposta de elenco de matérias e de calendário de negociação. Levaremos para essa primeira reunião um elenco que contenha as matérias prioritárias para trabalharmos com o novo governo e sobre elas também que se identifique o calendário que vai ser seguido para essa negociação. Porque nós continuamos a valorizar a negociação como a expressão da participação social enquanto caminho adequado para a definição consensual, estável e duradoura das alterações de política educativa. Respeitando o papel da Assembleia da República no âmbito da produção legislativa, entendemos, no entanto, que ela não pode substituir os mecanismos de negociação que devem ser conduzidos pelo Governo. E este tem a obrigação de envolver todos os parceiros e de procurar as soluções que forem as mais consensuais. Continuamos a rejeitar que, sejam quais forem as áreas de decisão de política educativa, se adotem procedimentos casuísticos, isolados, apressados e, sobretudo, sem envolvimento especial dos que têm a responsabilidade da sua concretização no dia-a-dia. Defendemos mecanismos de participação dos diferentes parceiros. Não somos os únicos. Não sabemos a verdade toda, mas é preciso que todos os parceiros sejam ouvidos. Sobretudo, que as diferentes matérias sejam tratadas de forma integrada e coerente. Nós não entendemos como é que se pode acabar com os exames no 4º ano de escolaridade de uma forma avulsa, sem se pensar de uma forma coerente e integrada sobre todas as questões da avaliação dos alunos e das avaliações dos alunos. Voltamos a uma situação
de imposição de uma medida que até pode vir ao encontro casuística e pontualmente daquilo que era um objetivo. Nós não concordávamos com aquela forma e com aquele calendário das provas de exame do 4º ano de escolaridade. Agora, pura e simplesmente acabar com elas, sem dizer e o que é que se faz no acompanhamento da avaliação destes alunos ao longo do primeiro ciclo de escolaridade. E agora também já se quer acabar com as provas no 6º ano de escolaridade e também se quer acabar com os exames no 9º ano de escolaridade, mas com que lógica, com que integração, com que coordenação, com que coerência. E é isto que nós entendemos que não pode existir. É esta ação casuística, desintegrada, descoordenada, relativamente a políticas de educação, que trazem insegurança, trazem instabilidade, trazem incerteza às famílias, às pessoas, às crianças, aos professores. Seremos parceiros para as soluções. Seremos vigilantes para que os acordos sejam respeitados. Seremos rigorosos na exigência do respeito pelos direitos dos que representamos. Seremos pertinazes no combate das medidas que forem erradas. O sistema educativo não tem de ser um campo de batalha partidária. O sistema educativo tem de ser um fator de segurança para as famílias, para os alunos, para os docentes, para os não docentes. As opções que tomarmos têm de garantir um sistema educativo que permita a plena realização de todos, numa lógica de ofertas educativas e formativas ao longo de toda a vida. Para que este objetivo se concretize, é necessário investir nos professores, na promoção do sucesso efetivo de todos os alunos, nos trabalhadores não docentes. Ainda este mês, a Unesco divulgou um relatório sobre as questões da educação. E sublinhou, mais uma vez, de uma forma muito clara, o importante papel da educação no desenvolvimento das sociedades. Como esse relatório indica,